Vou gravar agora uma aula sobre o sistema digestório. É a primeira parte que eu vou focar somente em motilidade. No segundo momento, eu vou também falar sobre dieta, sobre o processo de digestão, mas vamos primeiro só para essa primeira parte, tá? Vem comigo, vamos embora. Então é o seguinte, quando a gente fala de sistema digestório, a gente tem que entender o que se resume a digestão. A digestão se resume esses dois momentos. Eu tenho um alimento, eu tenho ação mecânica, tanto da mastigação quanto o movimento chamado de peristalse, que ocorre em todo o sistema digestório. O alimento ele vai reduzir de tamanho e depois um segundo momento, que é a ação química, na qual enzimas vão pegar esses nutrientes, proteínas, lipídios e carboidratos e quebrar na sua porção mais simples, e essa porção mais simples vai ser absorvida pelo intestino, principalmente pelo intestino delgado, tá certo? Vamos lá. Então é o seguinte, o nosso sistema digestório ele se forma aproximadamente na quarta semana após a fecundação. O embrião ele se fecha e forma-se um tubo, que é de forma geral chamado de intestino. Essa parte anterior chamada intestino faríngeo, eu tenho o intestino anterior, o intestino médio e o intestino posterior, o intestino caudal, tá certo? No intestino vão começar a aparecer brotamentos. Esses brotamentos, por exemplo, aqui no intestino anterior, há a formação de um broto que vai formar o pulmão. Aqui no intestino, no final do intestino anterior e no intestino médio, vai ter a formação do fígado, através de um brotamento chamado divertículo hepático. Isso começa a aparecer na quarta semana, tá certo? E vão se formar várias glândulas exócrinas, ou seja, vão se formar células, grupos de células, uma com função de produção de substâncias, de enzimas, de certas secreções, que vão ser lançadas dentro da luz do intestino, dentro do tubo intestinal, que a gente chama de luz intestinal, ou lúmen, tá certo? E, portanto, como não é dentro da corrente sanguínea, são glândulas chamadas de exócrinas. Exo são secreção fora do organismo, tá certo? Lembrando, secretando dentro da luz do tubo digestivo é considerado como fora. Só chamo de endócrino, que é dentro, quando é dentro da corrente sanguínea, que não é o caso. Vamos lá. Então, eu tenho a porção que é produtora e a porção aqui, porção secretora e a porção que conduz as enzimas para o processo de digestão. Vamos lá. Como é que essas glândulas aparecem? Eu tenho aqui o revestimento, o epitélio de todo esse tubo digestivo. As células começam a proliferar e após essa proliferação formam essas glândulas que se mantêm conectadas com o meio externo, gerando assim a glândula exócrina. Tá? Aqui nós temos exemplos de glândulas exócrinas. A parótida, a submandibular, a sublingual, são glândulas exócrinas importantes que vão liberar secreções na cavidade oral. O estômago também é uma glândula. Por quê? Se eu pego a parede do estômago, ele tem músculo e é um órgão contrátil também, eu vou ver no microscópio que tem essas glândulas tubulares que vão secretar dentro do estômago ácido clorídrico e enzimas para a digestão de proteínas, principalmente. Tá certo? Beleza. Qual a importância desse processo mecânico? Aqui, ó, está um amendoim que foi mastigada 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Quanto melhor, uma maior quantidade, não é só a quantidade, mas quanto melhor for a mastigação, mais fragmentado tiver alimento, melhor vai ser o processo de digestão e absorção desses nutrientes. Tá certo? Nós temos esses dentes, né? Os dentes incisivos são esses da frente, eles parecem uma faca, incisão significa corte. Nós temos os dentes canino, que eu brinco chamado de dente de vampiro também, que serve para perfurar o alimento e rasgar. E eu tenho os pré-molares e os molares, que são dentes que têm a função de triturar e amassar o alimento. Quanto mais você mastiga, melhor vai ser a digestão e melhor você vai sentir o sabor dos alimentos. Isso é muito importante para a saciedade. Quanto melhor você mastiga, melhor você se sensibiliza, mais saciado você fica. Beleza. O dente, ele tem uma porção
externa, que é chamada de esmalte, que tem 90% da matéria mineral, tá certo? Que é o chamado cristal de fosfato de cálcio. A dentina, essa parte aqui amarela, que tem uma quantidade menor de matéria mineral, 70%. Tem a polpa, que é essa região interna do dente, onde vai estar conectado à gengiva, né? Através de ligamentos, chamados de ligamentos periodontais. Essa cavidade, que é chamada de alvéolo ósseo, que vai ter vasos sanguíneos, inervação entrando nessa polpa. E aqui está a fórmula química do cristal de fosfato de cálcio ou cristal de hidroxiapatita. Nota, se tiver ação de ácido, tá? Como é que a gente produz esse ácido? Quando a gente come basicamente açúcar, as bactérias que tem na cavidade oral produzem ácido e esse cristal ele se desfaz. Por isso a importância da escovação. A escovação você vai limpar, tirar esses restos de alimento, usar fio dental para evitar que as bactérias produzam esses ácidos. Além disso, o flúor que está na pasta de dente, também adicionado na água que a gente ingere, tem a tendência de fazer o cristal de hidroxiapatita ficar mais resistente a esses ácidos. Então nota, o flúor ele não mata bactérias, mas torna esse cristal mais resistente aos ácidos das bactérias. Tá certo? Beleza. Na nossa língua, nós temos diferentes áreas que vão perceber sabor doce, salgado, ácido, amargo e um outro sabor chamado umami, né, que é um sabor basicamente de aminoácidos, certos aminoácidos, né? Aqui está o botão gustativo, quando você mastiga e mistura o alimento na saliva, esse líquido com esses alimentos, eles caem nessa cavidade, no poro gustativo, sensibiliza o botão gustativo e leva até o cérebro essas nuances do sabor. Tá certo? Beleza? Aqui nós temos a anatomia do sistema digestório, cavidade oral com as glândulas. Nota que é uma conexão da cavidade oral com a cavidade nasal, tá certo? Eu tenho as glândulas parótidas, sublingual e submandibular. O esôfago, que é um tubo que leva da boca, da faringe até o estômago. O estômago, intestino delgado, que ele é um tubo que tem aproximadamente 6 metros. E aqui o intestino grosso, tá? Que tem a sua porção ascendente, transversa, descendente, cólon sigmoide, reto. Temos outras glândulas como fígado e vesícula biliar, vai ser importante para a produção da bile, que funciona como um sabão, facilitando a digestão das gorduras. E temos a glândula chamada pâncreas, que é mais importante porque libera várias enzimas para a digestão dos nutrientes. Tá certo? A deglutição, o que eu falei? A cavidade nasal, ela está ligada à cavidade oral. No momento que você mastiga, eu consigo respirar, porque essa abertura da cavidade nasal com a traqueia, ela está liberada. No momento que você vai engolir, a deglutição, o que acontece? Há um fechamento da cavidade nasal, que evita com que o alimento ele vá para a cavidade nasal, e um fechamento da traqueia através da epiglote. Então, no momento que você deglute, você para de respirar, não há entrada de ar, para evitar com que haja a entrada de alimento na traqueia. O alimento é deglutido, chega nesse tubo chamado esôfago, ele é um tubo muscular, ele vai contrair e vai fazer, através do movimento peristáltico, que ele tem um início, ele é anterior e vai até a região posterior do tubo digestório, leva o bolo alimentar até o estômago, esse bolo alimentar cai no estômago. O estômago, ele por 15 minutos aproximadamente, ele vai ficar estacionário, vai ficar parado, ele vai fazer um relaxamento para receber esse alimento, depois ele começa a funcionar, estimulando o funcionamento de todo o tubo digestório, a contração dele todo. Então é comum, após os 15, 20 minutos, que essa paralisia, após isso, você possa ter uma ânsia de defecação. Isso é normal, porque todo o tubo digestório vai ser estimulado. Tá? No intestino grosso, eu vou ter estímulos de segmentação e de peristalse, fazendo um movimento de massa, uma contração em massa.
para gerar a ânsia de defecação e o ato da defecação, tá? O intestino grosso ele é muito importante para a absorção de água. Se você tem uma lentidão no intestino grosso, absorve-se muita água, as fezes ficam muito duras. Se o nosso intestino grosso está irritado por algum motivo, eu tenho umas fezes que vão ficar com muita água, por exemplo, é o caso da diarreia, tá? Então o intestino grosso ele é muito importante para a absorção, principalmente de água, tá? Beleza. Como é o reflexo de defecação? As fezes chegam nessa parte final, nesse S, chamado colo sigmoide, tá certo? Aí, eu tenho nervos que vão levar essa informação para a medula espinal, né, a nossa coluna. Lá na coluna, se liga a neurônios que fazem uma resposta reflexa, que vai levar à contração do reto, né? Então, eu tenho o bolo fecal chegando, estimulando o colo sigmoide, contração, ânsia de defecação. No bebê, essa ânsia de defecação já tem o ato de defecação, porque não tem o controle voluntário. Nós temos nervos que vêm lá do nosso córtex cerebral, que nós vamos aprendendo a controlar esse processo de defecação e há um relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura que segura as fezes, tá? Isso nós fazemos de forma voluntária, tá certo? A criança não, é involuntário. O envelhecimento, uma quantidade muito grande de gravidez na mulher ou traumas podem fazer com que a gente perca esse controle desse processo de defecação, ou por flacidez muscular, ou mesmo por descontrole, a gente não consegue ter controle voluntário. Tá bem, gente? Gente, muito obrigado. Depois eu vou mandar para vocês a segunda parte